Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Professor Jefferson na aula, e mais uma aulinha de história para a gente. Dessa vez, começando o segundo trimestre, tá? O primeiro trimestre já foi, mas a gente ainda tem algumas coisas da apostila número 1 do primeiro trimestre para ver, então a gente vai mantendo ela até a gente terminar e definir que a gente vai passar para os outros conteúdos. Tá? Quanto à questão da apostila, vocês não precisam se preocupar, a gente vai organizando da melhor maneira possível, tá bom? Se eu ficar olhando pro lado, é porque o meu gato, ele fica entrando e saindo e aprontando altas confusões que até Deus duvida aqui, mas não dei muita bola, tá? Então, aqui a gente tem na nossa apostila, nas páginas, a partir da página 32, tá? 32, 33, 34, 35, a gente tem o conteúdo, tá? Que eu descrevi como povos nativo-americanos, povos que moravam aqui na América. Então, enquanto a gente estudou os povos nômades e sedentários, como é que estavam as coisas aqui na América, como elas se desenvolveram aqui na América? Então, a gente tem inúmeros grupos indígenas aqui na América, tanto América do Norte, América Central, como no mapinha aqui da apostila demonstra, né? Ó, a gente tem América do Norte, América Central e América do Sul, tá? Mas existem 3 povos que foram os que mais chamaram a atenção dos europeus quando eles chegaram aqui, tá? Que são, coloquei aqui em cima, ó, os povos maia, os astecas e os incas, tá bom? Primeiro ponto para anotar, tá? A localização de cada um deles é exatamente o que está aqui, ó, no nosso mapinha, tá? Ó, os povos, ó, asteca é o laranja, maia, esse amarelinho, e os incas, esse roxinho, tá? Não são cores oficiais, tá? Mas é uma maneira da gente se organizar, tá bom? Então, qual a localização? Primeiro ponto. Os astecas, e podem ver que aqui está escrito com Z, mas a gente pode escrever com S, a gente pode escrever com Z, é uma palavra de outra língua. Então, a gente adapta, tá? Eu prefiro escrever com S, mas em vários locais é escrito com Z. Então, os astecas, eles se localizavam, tá? O reino asteca não existe mais hoje, mas é onde hoje se localiza o México, tá bom? O povo maia é onde hoje se localiza a América Central. E por causa disso, eles se costuma chamar, podem ver aqui, ó, que essas duas, esse Olmeca a gente vai deixar de fora por enquanto, tá bom? Então, o povo asteca e o povo maia a gente chama de civilizações mesoamericanas. Olha como está escrito aqui, tá? Ó, civilizações mesoamericanas. O que a palavra meso nos lembra? Meio, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, civilizações do meio da América. Lembrando que tem, ó, a América tem o norte, meio e sul, né? Central, norte, central e sul. Então essas duas, como elas estão localizadas na América Central, a gente chama elas de mesoamericanas. A gente não vai se referir muito a elas dessa maneira, mas é bom a gente saber para quando aparecer, tá bom? E a outra é a civilização Inca, tá? É nessa ordem que elas aparecem, sabe? Asteca, Maia e Inca. Não precisa decorar isso, mas sempre é legal a gente saber, né? E os Incas a gente vai chamar de civilização andina, porque aqui, nessa área, até aqui mais um pouco para baixo, né, que eu estou mostrando com o mouse, é onde fica uma cadeia montanhosa aqui da América do Sul, nossa, que é a Cordilheira dos Andes, é o nome desse local, Cordilheira dos Andes,
Então, por isso, os incas a gente chama de grupo civilização andino, porque eles moram na área da Cordilheira dos Andes, tudo bem? Então, primeiro ponto, né, a gente já tem aqui, até não coloquei, mas a gente tem aqui, ó, localização. Então, a gente já estudou a localização. Segundo ponto é que Então, segundo ponto, começando agora, a gente costumava chamar, há muito tempo atrás, né, os estudiosos de altas culturas, que esses 3 povos eram altas culturas. Lembrando, existem milhares de outros povos indígenas ali, como por exemplo os Guarani, como por exemplo os Minuanos, os Charrua, os Caingangue, os Dakota, os Cheyenne, tá? Os Apaches. Então tem milhares de povos indígenas na América do Norte, Central e Sul. Mas por que a gente está estudando essas 3? Porque durante muito tempo se dizia que essas 3 eram as altas culturas, tá? Como assim altas culturas? O que isso te lembra? Alta cultura. Nos lembra alguém melhor, né? Alguém mais inteligente. Então, por muito tempo se pensou que esses 3 povos, astecas, maias, incas, eram os mais inteligentes, mais evoluídos. Mas não é, professor? Mais ou menos, mais ou menos. Por quê? Esse termo é errado, porque cultura, anotem aí, a palavra cultura, ela significa costume, modo de vida, modo como você vive. E hoje a gente tem a ideia de que cada pessoa e cada povo tem a sua própria cultura. Eu tenho a minha própria cultura, você tem a tua. Vou dar um exemplo. Tem algumas pessoas que têm a cultura é costume, que tem o costume de logo depois do almoço, logo assim, ó, terminou de comer e já come a sobremesa. A tua família é assim? Ou a tua família é do jeito que come, espera meia hora, 40 minutos e depois come a sobremesa? Isso é um costume. Isso é uma cultura, isso é a cultura da tua família, tá? Então, assim, qual cultura é a melhor? Nenhuma. Não tem como comparar. Cada um tem a sua cultura. Então, chamar esses 3 povos de altas culturas dá a entender o quê? Que os outros povos são baixa cultura. Tá errado. É ruim isso. Eles não são melhores. Eles só se adaptaram de uma maneira diferente. Tá? Então, ó, já expliquei a localização, tá? Deixa eu colocar uma outra cor aqui. E a gente já falou do altas culturas. E por que esse altas culturas não deve ser utilizado? Tá? Foi o que a gente acabou de falar. Por que o termo altas culturas não é válido, não é legal de ser utilizado, tá bom? Isso demonstra que a gente tem uma visão o quê? A gente não, né? Se tinha uma visão de que os índios eles eram inferiores, eram ruins, assim, eles eram burros. Então a visão do índio era bem negativa. Por isso que eles se impressionaram com os astecas, maias, incas, porque eles aparentemente eram mais evoluídos. Então isso está errado, tá? Os índios, os demais povos indígenas não eram burros, não, muito pelo contrário, eles não eram ruins nem nada do gênero. Eles só tinham uma cultura diferente, faziam coisas diferentes do que os europeus faziam, tá bom? Vimos isso por enquanto. O nosso tema das próximas 2, 3 aulas vai ser essa, por isso que eu já fiz esse esqueminha aqui pra gente ir trabalhando e apontando ali como a gente vai avançando esse tema, tá bom? Por enquanto está bom assim, serve como uma primeira aula de introdução, tá? Vamos ficando por aqui por enquanto e vai ter o questionário aqui embaixo, se preparem, se organizem. A dica que eu dou para vocês, já que alguns de vocês costumam fazer isso, e não está errado, não tem problema, mas é a seguinte, coloca lá no teu caderno, aula do dia 25/5, povos nativo-americanos,
E quando você fizer a atividade que eu vou colocar aqui no Senec Digital, você coloca um certinho lá, tá? Para você saber, tipo, eu já fiz a atividade do professor Jefferson. O melhor ainda, já que a gente não sabe ainda quanto tempo a gente vai ficar nesse esquema de aulas, é você anotar, tipo, hoje eu vou ter História, Geografia e Sociologia, sei lá, História, Geografia e Ciências. Faz um certinho no qual você já fez. Assim você sempre vai saber. Eu sei que é meio difícil, né, passar 3 semanas e imaginar, putz, eu fiz todos os temas das últimas 3 semanas. Então pensa por dia. Eu fiz todos de hoje? Bota um ok. Eu fiz todos de ontem? Faz um ok, tá? Porque às vezes vocês vão me perguntar se vocês já fizeram e eu vou demorar um pouquinho para responder até ir atrás, até achar o teu nome lá. Eu posso fazer isso, com certeza. Mas para você mesmo se organizar e se os teus pais perguntarem, Joãozinho, você fez o tema? Você só abre no caderno, sim, eu fiz, tá aqui. Eu anotei um certinho, eu fiz, não tenho dúvidas, tá bom? Fica a dica para melhorar isso para vocês. Então, até mais, nos falamos. Qualquer dúvida, me chame. Valeu!